Depois de serem expulsos do Éden, Adão e Eva tiveram que aprender a viver num mundo quebrado. Um mundo com espinhos, suor e dor. E foi nesse mundo que nasceu o primeiro bebê da história da humanidade. Imagina a cena. Eva segurando seu filho nos braços pela primeira vez, olhando para aquele rostinho pequeno e dizendo com esperança na voz: "Com a ajuda do Senhor tive um homem." Ela chamou esse menino de Caim. Eva tinha esperança. Talvez esse filho fosse o prometido. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele que traria a redenção. Mas ela não fazia ideia do que estava por vir. Tempo depois nasceu outro filho, Abel, 2 irmãos. A primeira família humana crescendo sob o peso de um mundo caído. 2 meninos que brincavam juntos, cresciam juntos, mas que eram completamente diferentes. Caim se tornou agricultor. Ele trabalhava a terra amaldiçoada, arrancando dela alimento com o suor do seu rosto, exatamente como Deus havia dito a Adão. Cada colheita era uma batalha contra espinhos e ervas daninhas. Abel, por outro lado, se tornou pastor de ovelhas. Ele cuidava dos animais, protegia o rebanho, passava os dias no campo aberto observando as nuvens e conversando com Deus. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Desde pequenos, Adão e Eva ensinaram seus filhos sobre Deus, sobre o sacrifício, sobre como um animal teve que morrer para cobrir a nudez deles no Éden, sobre sangue derramado, sobre oferta. Caim e Abel sabiam que precisavam oferecer algo a Deus. Era parte da vida deles. Chega então o dia que mudaria tudo. Caim e Abel decidiram trazer suas ofertas a Deus. Caim olhou para sua colheita. Grãos dourados, frutas, vegetais. Ele trabalhou duro por aquilo. Pegou uma parte da sua colheita e levou como oferta. Mas repara, não diz que ele trouxe o melhor. Não diz que ele trouxe as primícias. Ele simplesmente trouxe do fruto da terra. Abel, por outro lado, escolheu diferente. Ele separou as primeiras e as melhores ovelhas do rebanho, os cordeirinhos mais perfeitos, e trouxe não apenas os animais, mas a gordura deles, a melhor parte. Abel deu o seu melhor. Caim deu o que sobrou. Os 2 irmãos montaram seus altares, colocaram suas ofertas e aguardaram. E então, fogo desceu do céu. Mas o fogo de Deus consumiu apenas a oferta de Abel. A fumaça subiu reta para o céu, como um sinal de aprovação divina. O altar de Abel estava vazio, aceito por Deus. Mas o altar de Caim continuava ali, intacto, rejeitado, silêncio pesado. Caim olha para seu altar, olha para o altar vazio de Abel, e algo escurece dentro dele. A Bíblia diz que Caim ficou irado. O rosto dele mudou. A expressão dele se transformou. Consegue visualizar? Os punhos fechados, a mandíbula travada, os olhos injetados, o rosto vermelho de raiva. Pela primeira vez na história, um ser humano sentiu ciúme mortal de outro. E Deus, que vê tudo, percebe o que está acontecendo no coração de Caim. E numa demonstração incrível de misericórdia, Deus não ignora Caim. Ele vai até ele e pergunta: "Por que você está tão furioso? Por que o seu rosto está transtornado?" Deus está dando uma chance para Caim, uma oportunidade de se arrepender, de mudar de direção. Mas Deus não para por aí. Ele continua e diz algo profundo. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer o bem, o pecado está à sua porta, à espreita. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você percebe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: Caim, o pecado é como um monstro agachado na porta da sua vida. Ele está esperando o momento certo para pular em você. Ele quer te devorar. Mas você tem o poder de dominá-lo. Você escolhe. Esse é um dos avisos mais claros de Deus na Bíblia. Ele está literalmente dizendo: cuidado, você está prestes a fazer algo terrível. Pare agora. Mas Caim não escuta. A inveja já envenenou completamente seu coração. Ele não consegue mais pensar direito. Tudo que ele vê é Abel. Abel que foi escolhido. Abel que foi aceito. Abel que roubou seu momento. E então Caim arquiteta um plano. Ele se aproxima de Abel, talvez com um sorriso falso, talvez fingindo que está tudo bem, e diz: vamos para o campo? Abel, inocente, sem desconfiar de nada, concorda. Afinal, é seu irmão mais velho. Eles cresceram juntos, brincaram juntos. Por que desconfiaria? Os 2 caminham para o campo. Talvez Abel estivesse falando sobre as ovelhas, sobre Deus, sobre a colheita.
Talvez estivesse feliz, inocente, despreocupado. Mas Caim estava em silêncio, pensativo, sombrio. Eles chegam no lugar, longe de casa, longe dos pais, sozinhos. E então, Caim se levanta contra Abel. A Bíblia não descreve os detalhes, mas podemos imaginar. Foi brutal, foi violento. Foi o primeiro derramamento de sangue humano na história. Abel, o justo, o adorador sincero, caiu no chão. Seu sangue manchou a terra que seus pais haviam cultivado. Seus olhos se fecharam pela última vez. E Caim, ofegante, coberto de sangue, olhou para o que havia feito. A inveja o transformou num assassino. Mas a história não termina aí, porque Deus vê tudo. E pela segunda vez naquela família, Deus vem fazer uma pergunta. Caim, onde está Abel, seu irmão? Caim, ainda endurecido, ainda rebelde, responde com sarcasmo. Não sei, sou eu o guardião do meu irmão? Cara, você consegue sentir a audácia? O cara acabou de matar o próprio irmão e ainda responde com deboche para Deus. Mas Deus não é enganado. O que foi que você fez? Deus pergunta. E então vem uma das frases mais arrepiantes da Bíblia. Escute, o sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra. O sangue de Abel estava gritando por justiça. A terra que bebeu aquele sangue estava testemunhando o crime. Não havia como esconder. Não havia como fugir. E então Deus pronuncia a sentença. Agora você está amaldiçoado e expulso da terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Caim, que era agricultor, agora estava amaldiçoado para nunca mais ter sucesso na agricultura. A terra que ele tanto amava agora o rejeitava. Ele seria um andarilho sem lar, sem paz, sem descanso. Para sempre. E pela primeira vez, Caim desmorona. Meu castigo é grande demais para suportar. Hoje me expulsas desta terra e ficarei oculto da tua face. Serei um fugitivo errante. Qualquer que me encontrar me matará. Sabe o que é interessante? Caim não demonstra arrependimento pelo que fez. Ele só está preocupado com as consequências. Não com Abel. Não com o sangue derramado. Apenas com sua própria dor. Mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, protege Caim. Ele coloca uma marca em Caim. Uma marca visível que sinalizava: quem tocar neste homem sofrerá 7 vezes mais. Deus protegeu até mesmo o assassino. Caim então saiu da presença de Deus. Foi morar numa terra chamada Nod, que significa errante. Ele construiu uma cidade. Teve filhos. Viveu. Mas nunca mais teve paz. Vivia olhando por cima do ombro. Vivia com medo. Vivia sabendo que carregava sangue nas mãos. E enquanto isso, Adão e Eva choravam. Perderam 2 filhos num único dia. Um morto, outro amaldiçoado. A dor deles era indescritível. Mas aqui está a lição que você precisa entender. A inveja começa pequena. Começa como um pensamento. Por que ele e não eu? Por que ela tem e eu não? Isso não é justo. Mas se você alimentar esse sentimento, se você deixar ele crescer, ele vai te consumir. Vai te transformar em algo que você nunca imaginou ser. Caim teve todas as chances de parar. Deus o avisou pessoalmente, mas ele escolheu continuar. Escolheu alimentar a raiva. Escolheu dar espaço para o ódio. E no final se tornou exatamente o que o pecado queria que ele fosse: um assassino. E Abel? Abel está registrado na Bíblia como o primeiro mártir, o primeiro a morrer por causa da justiça, o primeiro cujo sangue clamou ao céu. E Hebreus diz que, pela fé, Abel ainda fala mesmo depois de morto. 2 escolhas, 2 ofertas, 2 destinos eternos. A história de Caim e Abel não é apenas sobre 2 irmãos há milhares de anos. É sobre a batalha que acontece hoje dentro do seu coração. É sobre as escolhas que você faz quando ninguém está olhando. É sobre dominar o pecado ou ser dominado por ele. Então eu te pergunto, qual é a inveja que está crescendo em você? Qual é o ressentimento que você está alimentando? Qual é a raiva que você está deixando ferver? Porque se você não matar isso hoje, um dia isso vai matar você. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí embaixo. Qual história bíblica quer ver a seguir? E lembra, você escolhe se vai ser Caim ou Abel. Escolhe se vai oferecer o seu melhor ou o que sobrou. Escolhe se vai dominar o pecado
ou ser dominado por ele. A escolha é sua. Sempre foi. Até a próxima!